Eu estava descendo lá do 7º andar. Eu vi que no 5º andar haviam 3 irmãs que estavam descendo. Eu perguntei por que elas estavam descendo. Elas disseram que não havia lugar nem no 3º andar e não tem lugar nem no 5º andar. Então elas disseram que iriam lá para o centro de ensino. Então, se não tiver lugar no centro de ensino, como vai ser feito? Então, vai ter que ir para casa? Então, no 1º andar, muitos irmãos estão se reunindo para ouvirem o seminário bíblico. Então, irmãos e irmãs que estão cuidando dos lugares, que por favor possam mostrar, administrar bem os lugares, para que os irmãos que estiverem procurando um lugar para sentar, que eles não cheguem a voltar para casa por falta de lugar. Então, porque os irmãos, eles estão vindo de vários lugares, de longe, então se eles tiverem que voltar, vai ser algo realmente muito infeliz, não é? Eu espero que todos vocês possam conduzir bem, informar bem esses irmãos. Então, sempre tem algum lugar para poder se sentar. Então, eu acredito que os irmãos não precisam se preocupar. Então, vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor teve misericórdia na nossa vida, e através do sangue precioso do Senhor derramado por nós, nossos pecados foram lavados, e sem nenhum valor nós fomos salvos. E assim o Senhor nos considerou como seus filhos, para que assim nós pudéssemos ganhar a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Agradecemos por toda essa graça que o Senhor tem nos permitido. E agora, o tempo da nossa carne, o tempo restante que nos foi dado, que nós possamos viver para pregar o Evangelho, para fazer o trabalho voluntário, para obedecer a sua palavra. Que o Senhor possa estar junto conosco, que as nossas fraquezas possam ser cuidadas pelo Senhor, que o Senhor possa nos conduzir. Que nesse tempo agora, nós todos que fomos salvos, remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor. Estamos louvando a sua graça, estamos aprendendo a sua palavra. Senhor, nós agradecemos por esta comunhão. Por conta do Covid-19, nossos irmãos e irmãs que não estão conseguindo participar, que estão em suas casas, vários irmãos e irmãs que estão em vários lugares pelo mundo, que estão ouvindo a sua palavra e que o Senhor está ajudando a vida deles. Senhor Pai, realmente que o Senhor possa nos permitir a palavra necessária a cada momento. Que o Senhor nos permita a sua graça, sua palavra para nos proteger. E que o Senhor possa permitir para todos nós a sua grande graça, verdade e a mão de misericórdia para nos sustentar. Nessa geração tão difícil que nós estamos vivendo, que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos viver de forma digna como seus filhos. Que aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aqueles que estiverem no meio da dificuldade, na tentação dos seus corações, que o Senhor permita a graça necessária para cada um deles, para que nenhum se perca. E para todos os irmãos e irmãs que estão pelo mundo afora, pregando o seu Evangelho, guardando a sua palavra, servindo ao Senhor, guardando a vida de fé, pregando o Evangelho. Que o Senhor possa cuidar desses irmãos e irmãs. Que o Senhor possa permitir maior força, maior graça para a vida deles, para estar junto com eles. Que o Senhor possa conduzi-los. E esse tempo de agora, nós somente pedimos para que o Espírito Santo possa conduzir e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
인생이 힘들고 고난이 겹칠 때 주님여 날 도와주소서. 외치는 이 소리 귀 기울이시사 손잡고 날 인도하소서. 폭풍 흑암 속 해치사 빛으로 손잡고 날 인도하소서. 외치는 이 소리 귀 기울이시사 손잡고 날 인도하소서. 손잡고 날 인도하소서. Muito obrigado. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Filipenses, capítulo 2. Vamos procurar a palavra de Filipenses, capítulo 2. Versículo 13. Ele lê esse único versículo. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Que Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E vamos procurar a palavra logo em seguida, Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículo 17 e 18. Efésios, capítulo 5, versículo 17 e 18. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Iremos ler até aqui. Então, o que é a vivência de um cristão que nasceu de novo? A Bíblia nos explica de forma bem detalhada. Nós estamos continuamente aprendendo com o tema Enchei-vos do Espírito, e eu estou pregando diversas palavras para vocês. Então, antes de nós recebermos a salvação, nós não sabíamos, mas, ao recebermos a salvação, nós descobrimos que antes nós vivíamos longe do Senhor, seguindo toda a vontade da carne e dos desejos do mundo. E se olharmos em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, então o Senhor, Ele realmente nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do príncipe que agora opera nos filhos da desobediência. Quer dizer que nós éramos filhos da desobediência, que vivíamos pelos desejos das nossas carnes, então nós éramos aqueles que merecíamos receber o julgamento do Senhor Deus. Nós nascemos no meio do pecado e vivemos no meio da potestade do diabo, quer dizer que no domínio do diabo.
nas forças dele, onde nós não conseguimos enxergar, seguindo toda a vontade da carne e os desejos. O diabo, ele realmente usa o instinto, a concupiscência carnal do ser humano, para que ele comece a usar desses desejos para pecar, para que realmente seja totalmente persuadido para viver no meio do pecado. Mas o Senhor, Ele nos salvou. Quer dizer que nós fomos libertos do diabo, nós fomos libertos do pecado, e assim nós nos tornamos filhos do Senhor. Então o Senhor, Ele fez com que nós pudéssemos viver no meio da graça do Senhor. Então a vivência do cristão após a salvação, quer dizer que como filho de Deus, ele vive conforme a condução e o poder do Espírito Santo, e isso nós chamamos de vida de fé. O homem, com seu esforço, com a sua determinação, não tem como partir do pecado, não tem como vencer o pecado. Da mesma maneira, pela força do homem, pela decisão do homem, não tem como ele viver de forma digna como um filho do Senhor Deus. Quem nos salvou é o Senhor Jesus Cristo através do seu sangue precioso derramado na cruz. Quer dizer que essa graça, o Espírito Santo nos faz entender, e assim nós podemos receber a salvação, e quando nós recebemos a salvação, o Espírito Santo todos os dias, ele nos renova, ele muda o nosso coração e os nossos pensamentos, e faz com que nós possamos viver de forma digna e correta diante do Senhor Deus. Por isso que um cristão que recebeu a salvação, continuamente, precisa estar cheia da graça do Senhor, precisa viver conforme o poder do Espírito Santo e precisa se esforçar para tal. É por isso que essa palavra de Efésios, que nós já lemos, como capítulo 8, versículo 18, ele já nos disse, realmente não vos embriagueis, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, uma pessoa que bebe uma bebida alcoólica para estar embriagado é porque ele vive realmente de forma dissoludida. Então, uma pessoa que usa drogas, ela cai realmente nesse vício, cai nesse sabor. Então, eu acredito que as pessoas que bebem, se embriagam, eles gostam de ficar embriagados porque eles têm uma sensação boa, eles sentem um sabor muito bom. Então, realmente, mas no final, para onde isso tudo leva? É para o pecado. Então, se você olhar as pessoas que ficam embriagadas e pecam, as pessoas que ficam embriagadas, elas têm realmente uma chance de fazer algo gigante, incrivelmente, realmente maligno, pode matar. Então, realmente, por que as pessoas se embriagam? Realmente, as pessoas se embriagam no dinheiro também. Tem pessoas que realmente acordam pensando no dinheiro, dormem pensando no dinheiro, que realmente fracassam por conta do dinheiro. Se nós olharmos Judas Iscariotes, quanta cobiça ele tinha em relação ao dinheiro, que realmente o Senhor, na Bíblia, já disse que ele amava o dinheiro. É por isso que durante 3 anos e meio, enquanto ele seguia o Senhor Jesus, ele viu as obras feitas pelo Senhor Jesus, ele viu a palavra pregada pelo Senhor Jesus, mas ele vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. E assim, ele realmente, após vender o Senhor Jesus, ficou tão pensativo, tão preocupado, que por fim resolveu tirar a sua própria vida. Suicidou e foi para o inferno. Então, será que é só uma pessoa que faz isso no dinheiro? Tem pessoas que realmente ficam embriagadas na sexualidade, no poder, nos desejos deste mundo. Então, as pessoas vivem presas nisso e elas não são normais. É por isso que quando você tem esse coração enlouquecido, quer dizer, que é uma pessoa que não está sã. Então, se nós olharmos as pessoas do mundo, realmente não são muitas pessoas que vivem com a mente sã. As pessoas não estão normais, não estão em si. As pessoas amam o dinheiro, amam os desejos, os prazeres, gostam de ser bravos, gostam de brigar, gostam de desejos carnais.
gostam de prazeres, gostam de dinheiro. Então, de qualquer maneira, nós realmente fomos resgatados no meio disso através da graça e do poder do Senhor. Então, você estar bêbado, você estar embriagado, isso é uma contenda. O Senhor diz que isso é uma dissolução. Quer dizer que você vive, gasta a sua vida toda perdida, você gasta o seu tempo, você desperdiça o seu tempo. Então, você vive aquele momento por aquele momento. Então, realmente, o resultado é nítido. Então, nós não vivemos pela nossa própria vontade. Então, realmente, enchei-vos do Espírito. Então, o Espírito Santo nos faz compreender a salvação do Senhor. O Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas. O Espírito Santo nos ensina, nos mostra como discernir a santa vontade do Senhor Deus. Faz com que nós possamos viver diante do Senhor Deus. E é por isso. O Senhor, ele disse realmente para nós sabemos qual é a santa vontade do Senhor. Então, uma pessoa que vive no meio da carne é uma pessoa insensata. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, se ele não viver seguindo o Espírito Santo, ele segue por conta do pecado. É uma pessoa muito insensata. Então, ele não gastar nenhuma vontade dele, realmente ele vive do jeito que ele quer, dos desejos dele, ele acha que está vivendo de forma sábia. Mas diante do Senhor Deus, isso é a coisa mais insensata que há. Então, aqui realmente ele já nos diz, enchei-vos do Espírito Santo. Então, realmente, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, quer dizer que nós estamos cheios do Espírito Santo dentro de nós. Quer dizer que se nós olharmos para o celular que nós temos, todos os dias nós carregamos este celular. Quando não tem muita bateria, está sobrando pouca bateria, nós vamos rapidamente para carregar. Então, para que nós possamos usar de forma natural, usarmos todo o celular. Para que o celular funcione normalmente, precisamos usar carregando. O carro também, nós precisamos colocar o combustível, como os carros elétricos, como nós carregamos ele hoje em dia também. Então, espiritualmente, nós precisamos nos alimentar também. Na carne, nós realmente nos alimentamos 3 vezes ao dia, porque se não comemos, vamos perder as nossas forças. O que significa você estar cheio do Espírito Santo? Quer dizer que não é só uma vez, você precisa continuamente estar cheio do Espírito Santo. Então, como é que isso é feito? Então, todos os dias, são todas as coisas que nós estamos vendo, sentindo. Então, realmente, o diabo está influenciando nisso. O diabo, ele trabalha nisso. Para eu vencer os desejos do diabo, as forças dele, não funciona pela minha força. Realmente, eu preciso estar cheio da verdade, do Senhor, da palavra, do poder. Precisa estar realmente em plenitude dentro de nós, continuamente. Então, o que é nós recebemos a plenitude do Espírito Santo? Então, quer dizer que isso é algo necessário para a nossa vida de fé, porque é uma ordem do Senhor. Quando nós não comemos uma refeição do dia, já ficamos fracos, procurando comida. Mas espiritualmente essas pessoas estão todas realmente cansadas. É como se estivessem com anemia, totalmente fracos no chão, desmaiando. Então realmente precisamos nos alimentar para crescermos no Espírito, porque senão a carne se fortalece. Mas tem irmãos que são fracos, mas vêm para a igreja, oram, participam do culto. Então, mas o poder do Espírito Santo dentro deles é como se fosse um carro que não tem energia, não tem combustível, só está ali parado. Está ali parado. Então quer dizer que já é um celular que desligou. Acabou a energia e o celular desligou, acabou a bateria. Então, do que adianta você tentar ligar com o celular sem bateria? Não tem como orar, não adianta a vida de fé. Não funciona. Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo. Então, por que fala continuamente? É por isso que eu falo continuamente, até doer os ouvidos para encher-vos do Espírito Santo. E é por isso que em Filipenses, capítulo 2, versículo 13,
Ele diz, porque Deus o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Então isso é uma palavra que o apóstolo Paulo enviou para a igreja de Filipe. Então realmente ele enviou para Filipenses, mas também enviou para nós. Como em Gálatas capítulo 3, versículo 5, disse que realmente permite o Espírito Santo e opera com poder. Então realmente o Espírito Santo nos foi dado, realmente com grande poder ele trabalha agora dentro de nós. Então realmente é o que opera em vós. O Espírito Santo está em nós, ele opera em nós. Ele está dentro da igreja. O Espírito Santo, ele opera dentro da igreja. Opera em cada um individualmente também. Então, realmente, nós desejamos diante do Senhor Deus, nós pretendemos viver, buscamos diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele ajuda. Porque é o Senhor que opera em nós. Deus opera em nós segundo a sua santa vontade. Então, realmente, o Espírito Santo nos faz compreender qual é a vontade, a boa vontade do Senhor. Então, como em Romanos capítulo 12, realmente nós precisamos saber discernir qual é a santa vontade do Senhor Deus. Então, nós não podemos receber como exemplo esta geração. Nós não podemos seguir este mundo. Nós precisamos ver que o Senhor, ele é santo. Qual é a obra do Senhor? Qual é a santa vontade do Senhor Deus? Nós precisamos saber discernir através da palavra. E o Espírito Santo nos faz compreender isso. O Espírito Santo nos faz compreender a palavra. E também ele nos dá os desejos de querer buscar espiritualmente diante do Senhor. Ele também nos dá a força para vivermos como tal. Se você realmente deseja receber a condução do Espírito Santo verdadeiramente. É por isso que a palavra que eu quero pregar hoje para vocês. Então, se nós olharmos para a vivência de um cristão, então, resumindo em uma única palavra, é uma vivência que agrada a Deus. Uma vivência que agrada. Então, antes de recebermos a salvação, nós todos vivíamos somente pelos desejos da nossa carne, somente para alegrar a carne. Buscar coisas gostosas para saborear, buscar coisas de entretenimentos para dar a diversão aos olhos, buscar músicas legais para se ouvir, somente para dar os prazeres à carne. Então, como que eu vou tentar alegrar a minha carne hoje? Como que eu vou ter os prazeres satisfeitos? Eu vou realmente busco mais que a Deus. Então, realmente, mas quando nós recebemos a salvação, o Senhor Deus que nos salvou, o Senhor Deus nosso Pai, realmente nós precisamos pensar, como é que nós iremos agradar a Ele? E isso é algo lógico a ser pensar e a ser feito. Então, realmente, o pai e a mãe que nos fizeram nascer neste mundo. Então, nós precisamos agradar, alegrar aos pais. Nós precisamos alegrar a nossa mãe. Como na palavra de Provérbios, capítulo 23. Então, realmente, nós estamos alegrando aos pais que nos fizeram nascer neste mundo. Nós precisamos, isso é algo lógico, é uma honra aos pais. Realmente, o Senhor, ele nos salvou. Realmente, existe uma graça do Senhor. Se nós pensarmos nesse amor que o Senhor, ele nos permitiu. Então, se nós olharmos, como é que eu irei retribuir toda essa graça que o Senhor Jeová tem nos permitido? Então, realmente, para nós retribuirmos toda a graça do Senhor, ainda nos falta muitas coisas. Mas nós precisamos retribuir toda a graça do Senhor, porque nós precisamos agradar ao Senhor. O Senhor realmente nos criou. Realmente, Ele fez com que nós pudéssemos crescer, desenvolver bem, mas se você desonrar os seus pais, você negar os seus pais, será que isso está correto? Então, o Senhor Deus Pai nos permitiu a graça e nós podemos esquecê-lo. Realmente, nós precisamos desejar viver diante do Senhor Deus, mas se nós demos as costas, nós não agradamos ao Senhor Deus, não sabemos como viver diante do Senhor Deus. Será que isso está certo? Não, isso não está certo. É por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 10, realmente nós precisamos verificar, nós precisamos procurar, buscar saber o que agrada ao Senhor. Então realmente nós, enquanto estamos dormindo ou acordados, nós precisamos sempre pensar, como é que eu vou agradar ao Senhor? Então a Bíblia realmente nos ensina como é que nós podemos agradar ao Senhor. O Espírito Santo nos ensina o que agrada ao Senhor. Então nós vivemos conforme a vontade do Senhor, esse desejo do Senhor. Realmente o desejo da minha vida toda é somente isso. Quer dizer que é agradar somente ao Senhor. Quer dizer que realmente quando eu partir deste mundo irei ao Senhor.
O Senhor que me salvou, agora eu viver conforme este Senhor, agora sem falta eu irei me encontrar com este Senhor. Estou desejando somente esse dia do encontro do Senhor. Então, toda a nossa vivência, realmente esse é o objetivo da nossa vida de fé. Então, realmente, como é que nós realmente estamos fazendo agora? Vocês desejam se encontrar com o Senhor? O Espírito Santo deseja, mas vocês realmente creem que o Espírito Santo está dentro de si? Realmente eles creem que o Senhor Deus está contigo, mas não tem coração nenhum de agradar ao Senhor Deus? Então quer dizer que realmente o Senhor Deus está com ele é algo que ele está desprezando. Eles mesmo sabendo, ele ignora esse fator. Não é mesmo? O Senhor Deus, ele nos salvou. Quando nós recebemos a salvação, o Senhor, ele se agrada. Quando os filhos recebem a salvação, como os pais se agradam. Então, os pais se agradam quando os filhos, eles crescem muito bem. E depois, como é em seguida? Então, agora, realmente, todos crescendo. Realmente, para todos poderem realmente agradar aos pais, precisam obedecer bem, precisa fazer a vontade dos pais. Um filho que obedece aos pais é aquele que pode trazer felicidade e glória aos pais. Então, como nós podemos agradar ao Senhor Deus, nosso Pai? Como é que nós devemos fazer? Então, realmente, se nós vivemos de qualquer jeito que nós desejamos, será que o Senhor Deus se agrada? Se olharmos em Mateus capítulo 3, capítulo 16, versículo 17, o Senhor Jesus estava ali no Rio Jordão, recebeu o batismo e saiu e viu o Espírito Santo descendo sobre ele. Então, o Senhor, que está na mesma posição que Deus, o Criador, realmente ele veio com o corpo de um homem para este mundo. Então, como um pecador. Ele recebeu o batismo através do João Batista. Por que o Senhor que não tem pecado recebeu o batismo? Quem recebe o batismo é o pecador. Quer dizer que o Senhor Jesus ele se tornou como um pecador, um Senhor que não tem pecado. Ele tem entrado na água, quer dizer que o Senhor Jesus ele morreu por nós, foi sepultado por nós. Ele ter saído da água representa, manifestou que ele iria ressuscitar. E assim a porta do céu se abriram, o Espírito Santo desceu com uma pomba sobre a cabeça do Senhor Jesus. E disse realmente, esse é o meu filho amado, com quem me comprazo. Então o Senhor ele disse desta maneira. Então, o que ele está nos dizendo agora? Então o Senhor Jesus ele realmente nos salvou. E ele ressuscitou e nos deu o testemunho para nós termos uma nova vida diante do Senhor. Quer dizer que o Senhor Jesus ele ter morrido na cruz e ressuscitado, quer dizer que realmente abriu-se as portas diante do Senhor. Quer dizer que a porta que estava fechada por conta do pecado, o homem para Deus. Mas o Senhor Jesus ele morreu na cruz. Então quer dizer que sumiu essa parede, esse muro do pecado. Realmente assim nós conseguimos o quê? A reconciliação com Deus. Quer dizer que agora o Senhor Deus ele veio para o homem e agora o homem ele pode ir para Deus. E quando o Espírito Santo ele veio, realmente o que o Senhor Jesus diz? Este é o meu filho amado a quem me comprazo. Então realmente o Espírito Santo nos faz compreender a graça do Senhor. O Espírito Santo veio para nós e ele está testificando que nós somos filhos de Deus. Olhamos em Romanos capítulo 8, versículo 16. Quer dizer que através do Espírito Santo realmente ele nos testifica que somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos faz compreender a graça de Deus. O Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ao mesmo tempo, ele realmente faz todo o trabalho para que nós possamos fazer o trabalho que o Senhor Deus se agrada. Ele nos mostra que nós somos filhos do Senhor Deus, ele nos ensina o que é a santa vontade do Senhor Deus. Ele realmente nos mostra qual é a boa vontade do Senhor para fazê-la também. Este é meu filho amado, com quem me comprazo. Então, na verdade, o Senhor Deus, realmente ele não tinha por que falar sobre isso, sobre o Senhor Jesus daquela maneira. O Senhor Jesus, quando recebeu o batismo, ele saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre o Senhor.
Mas ele disse, este é meu filho amado a quem me comprazo. Então quer dizer que pelo Senhor Jesus, realmente todas as pessoas que receberam a salvação, aqueles que nasceram de novo diante do Senhor, realmente Ele manifestou para nós. Então, realmente o Senhor Ele já nos disse. Então, realmente nós temos recebido a salvação diante do Senhor, porque nós somos os filhos amados do Senhor. Não é que nós tenhamos feito algo incrível que o Senhor tenha nos amado. O Senhor, Ele primeiro nos amou, incondicionalmente. Então, a criança pequena, quando nasce, os pais amam essa criança, porque é filho delas. Quando nós recebemos a salvação, o Senhor, Ele se agrada de nós. Então, realmente, quando o Senhor, Ele disse para a escuridão, realmente, haja luz e houve luz, e a luz era boa. Então, realmente, o que era boa? Quer dizer que o Senhor, Ele se agradou ao ver a luz. Então, a vida, quando ela entrou para dentro de nós, quando a vida está iluminando a nossa vida, quer dizer que o Senhor, Ele se agrada disso. Então, quer dizer que pelo sangue do Espírito Santo, nós todos agora fomos remidos diante do Senhor. Então, quer dizer que realmente o Senhor, Ele se agrada por nós termos nos tornado um rebanho diante do Senhor. Ele se agrada por nós termos recebido a salvação. Então, realmente o Senhor, Ele disse, este é o meu filho amado, a quem me comprazo. E então, verdadeiramente, o Senhor Jesus, Ele não somente se tornou o filho amado do Senhor, mas realmente Ele agradou a Deus. Se olharmos em João capítulo 8, versículo 28 e 29 também, realmente nós podemos ver que o Senhor Jesus disse que realmente eu estou com o Pai, quer dizer que eu sempre faço o que o Pai agrada, então o Pai nunca me deixa só. Então o Senhor Jesus, Ele fez o trabalho de nos salvar, e não somente isso. Então, toda a vivência que nós vivemos, realmente isso se tornou um exemplo para todos. Então, realmente, o Senhor Jesus é o Filho amado do Senhor Deus, mas também o Senhor Jesus é aquele que automaticamente fez o trabalho que agrada a Deus. Ele sempre faz a santa vontade do Pai. Quer dizer que o Senhor Deus estava junto com Ele. Então, agora nós todos somos filhos amados do Senhor. Nós todos, ao mesmo tempo, precisamos agradar ao Senhor Deus. Quando recebemos a salvação, o Senhor Deus, Ele se agrada. Mas uma criança, ela precisa ir crescendo para que os pais gostem. Sintam-se felizes, não é? Porque o filho precisa crescer, obedecer aos pais, ajudar no trabalho do pai, atender aos pedidos. Isso não é muito bom? Realmente, a nossa vida de fé, quanto mais vai crescendo, o Senhor Deus, Ele se agrada. A nossa vivência, o nosso coração vai crescendo, cada momento sendo uma vivência de obediência diante do Senhor Deus. Então, quanto que Ele vai se agradar? Então, pelo contrário, não conseguir viver pela vontade do Senhor, viver conforme a sua própria carne. Então, uma pessoa fala que recebeu a salvação. Então, o Senhor Deus, Ele ama essa pessoa, mas não se agrada dela. Então, um filho desobediente é amado pelos pais, mas os pais não se agradam dele. Então, o Senhor Deus realmente deseja que nós precisamos ser filhos que agradem a Deus. Para isso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos desejar estarmos cheios do Espírito Santo. Então, realmente, quem opera em vós é Deus. Então, realmente, Deus está dentro de nós, o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo é o quê? É o Espírito de Jesus Cristo, como Romanos capítulo 8. Realmente, quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Então, realmente, o Espírito de Deus habita em nós. Então, realmente, não existe mais a carne em nós, mas sim o Espírito. Quer dizer que o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é tudo o mesmo Senhor. Então, o Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo, todos os três estão dentro de mim. Então, isso é uma mentira? Nós temos recebido a salvação, é um milagre. Nós temos nos tornado em filhos do Senhor Deus, é um milagre. O Espírito Santo habitar em nós também é um milagre. Então, a palavra do Senhor Deus é verdadeira. É uma verdadeira tão extraordinária que as pessoas não creem.
Então nós precisamos crer conforme a Bíblia. A nossa vivência, a vida de fé, é o resultado deste Espírito que está dentro de nós. É mostrando, é manifestando que o Espírito Santo está em nós. Tá? Aleluia, amém. O Espírito Santo, ele está em mim. Então quando eu creio nisso, isso se torna realmente felicidade, agradecimento transbordante. E também, nós precisamos agradar a este Senhor. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor Deus. Então, nessa santa vontade do Senhor Deus, eu preciso deixar o meu desejo. Então, realmente, nós agradarmos ao Senhor Deus precisa se tornar o nosso desejo. Qual é o desejo do cristão? O desejo do cristão é se tornar rico? É ter algum desejo na política, querer tomar algum poder no governo? Esse é o desejo de vocês? No mundo, as pessoas realmente desejam conquistar alguma coisa. Vocês também querem fazer o mesmo? Tudo isso, quando passar o tempo, vai entrar no meio do lixo e vai desaparecer. Deste mundo, as concupiscências deste mundo, todos irão passar. Somente aqueles que são do Senhor restará para sempre. Aquele que agrada ao Senhor Deus, eternamente. Então, isso está cheio do Espírito. E assim, nós todos somos pessoas que agora precisamos nos tornar em aqueles que agradam a Deus. Como em Romanos capítulo 15, versículo 3, realmente o Senhor, Ele não se agradou a si mesmo. O Senhor Jesus, Ele veio a este mundo e todas as coisas que Ele fez não foi para agradar a si mesmo. O Senhor Jesus em nada se agradou. Então o que Ele fez? Ele veio para agradar o Senhor Deus Pai. Já que o Senhor Deus é Pai, todas as coisas que o Senhor Deus deseja, Ele fez. Então, o trabalho do Senhor Deus é salvar os pecadores. E depois todo o restante resulta em agradar o Pai. Então, para agradar o Deus Pai, realmente o Senhor Jesus fez o trabalho de salvar os homens, para salvar os pecadores, para agradar ao Senhor Deus. Não foi para agradar a nós mesmos. Então, o Senhor Jesus não queria agradar a si mesmo. Então, mas por que nós desejamos agradar mais a nós mesmos do que tentar agradar ao Senhor Deus? Então, o Senhor, Ele disse para nós vermos do que agrada ao Senhor, mas nós não temos interesse nisso. Nós queremos agradar a si mesmo. Então, as pessoas questionam, falam, então eu não tenho própria vontade? Então quer dizer que eu não sou necessário, eu não sou importante? Não, você é importante, mas qual é o primordial? Você tem que estar baseado na linha onde você agrada a Deus e o restante você faz por si, mas aonde o Senhor se agrada. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 7, realmente a virgem que não se casou, como é que ela deve agradar ao Senhor? Após ela se casar, agora ela precisa pensar, como é que eu vou agradar ao meu marido e ao Senhor Deus? Então, realmente, o coração dela precisa realmente estar focado nisso. Uma pessoa que não se casou precisa pensar, como é que eu vou agradar ao Senhor Deus? Após se casar, ele fala, como é que eu vou agradar a minha esposa? Então, realmente, quer dizer que o coração de agradar ao Senhor Deus é dividido. Então, realmente, o apóstolo Paulo, ele já questionou isso. Então, realmente, eu estar falando essas coisas não é para realmente somente estar dizendo, mas é para que vocês possam estar servindo ao Senhor de forma rica. Então, para agradar ao Senhor, então realmente você quer dizer, não é para agradar mais o marido, não é para agradar a esposa, não é para agradar mais ninguém? Não, não é isso. Não é isso que estamos falando. Se você agrada ao Deus Pai, você pode agradar os seus pais também. Quando você agrada ao Senhor Jesus, você pode agradar ao marido, você pode agradar à esposa. Então é uma consequência. A esposa, marido, é uma consequência que Deus permite. Então agora, estando acordados ou dormindo, nós sempre precisamos pensar como agradar a Deus. Então precisa se tornar o nosso desejo. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 6, realmente nós já não somos nossos, nós fomos comprados por preço. É por isso que agora com o nosso corpo nós precisamos dar glórias ao Senhor Deus Pai. Nosso corpo, o nosso espírito,
Nós somos comprados com um grande preço, caríssimo. Então, agora, eu já não sou meu. Então, realmente, o meu corpo, o meu espírito não é meu. Tudo foi comprado pelo grande preço do Senhor. Então, 1 Coríntios capítulo 7, ele diz que nós somos pagados, nós somos comprados, foi pago um grande preço. Nós somos comprados com um grande preço. É por isso que nós não devemos ser servos dos homens. Como em Gálatas capítulo 1, realmente ele disse, se eu estou para agradar ao Senhor Deus, eu não sou servo dos homens. Então, eu estou ali para ser servo, agradar ao Senhor Jesus. Então, realmente uma esposa que agrada a Deus, então o restante vem atrás. Se você não agrada a Deus, você quer agradar aos homens, isso não é servo de Cristo. Então nós somos comprados com um grande preço, um bom preço, e então agora nós precisamos agradar ao Senhor Deus, não é agradar ao homem, porque se agradar aos homens, vamos esquecer o dono. O servo precisa agradar ao dono. Se nós olharmos o apóstolo Paulo, ele é um verdadeiro homem que tentou agradar a Deus. E é por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, ele disse, realmente eu estando ou partindo, estando na terra ou morrendo, realmente eu me esforço para agradar ao Senhor Deus. O apóstolo Paulo, realmente dormindo, acordado, vivendo ou morto, ele só pensava em agradar ao Senhor. Ele só pensava nisso. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 20, realmente todo o meu desejo, a minha vontade, realmente como antes, realmente de forma perfeita, sem vergonha. Realmente estando aqui ou partindo, vivendo ou morrendo. Então, eu realmente desejo que o Senhor seja exaltado em mim. Então, ele estando aprisionado em Roma, esperando o julgamento final. Em Roma, ele estava esperando o julgamento final, a sentença para ele, que ele ia ser sentenciado ou para a morte, ou seria solto. Ele somente estava aguardando a sentença dele. Então, realmente eu posso estar vivo. Ou pode ser que, dependendo do resultado da sentença, eu morra. Então, realmente, qual o desejo, qual a esperança que eu estou tendo? Então, realmente, é que o Senhor seja exaltado em mim. Se eu estou aprisionado, eu prego na prisão. Se eu estou na frente do tribunal, eu prego na frente do tribunal. Então, é somente para que o nome do Senhor seja exaltado. Somente para agradar ao Senhor. Então, esse é o único desejo que eu tenho. Mas e nós, como somos? Paulo é um homem especial, por isso que ele fez assim. Como é que uma pessoa como eu pode fazer isso? Não, você recebeu a salvação igual, apóstolo Paulo. Você também é filho do Senhor Deus. O que tem de diferente? Nós temos dons diferentes, mas temos a fé, nós temos a esperança, todas as mesmas. Nós não podemos nos tornar igual a Paulo, igual a Pedro, mas nós precisamos ter o mesmo coração. Se olhamos em Filipenses capítulo 2, versículo 5, realmente nós precisamos ter esse coração em essa vontade em nossos corações, que é o coração de Cristo. Então realmente nós recebemos o mesmo desejo do Senhor, nós recebemos o mesmo Espírito do Senhor, então nós precisamos ter o mesmo coração do Senhor. Então o coração do Senhor é ter o mesmo coração que o Senhor. É por isso que em 1 João, capítulo 2, versículo 6, realmente nós estamos permanecentes ali, quer dizer que nós precisamos fazer tudo diante do Senhor. Então o Senhor dentro de mim, eu dentro do Senhor, quem permanece ali realmente faz do jeito que o Senhor desejar, eu faço da mesma maneira. Então realmente nós todos, realmente diante do Senhor, como o Senhor Jesus foi agradar ao Pai, nós precisamos agradar a Deus e a Jesus. Então vai viver sem pensar em nada? Somente procura o que você vê, procura coisas fáceis, para onde o vento te empurra. Nós não podemos viver assim. A nossa fé é exata, nossa esperança é exata, nossos valores são exatos.
Então, realmente, nossos sonhos são exatos diante do Senhor. Então, realmente, mesmo que sopre o vento, mesmo que bate a onda do mar, nós precisamos estar firmes. Porque o Senhor, Ele está conosco. O que eu vou temer aqui? Estou encontrando a tempestade. Mesmo pareça que eu vou sofrer um naufrágio. O Senhor, Ele vem caminhando pela tempestade, por cima do mar. E o Senhor, Ele acalma toda a tempestade. O Senhor, Ele vem andando para nos ajudar na meio da tempestade. Então, o que eu vou temer ali? Então, após recebermos a salvação, o Senhor está em nós e nós no Senhor. Então, como em João capítulo 14, realmente eu no Senhor, o Senhor em nós. Então, realmente eu sempre estou no Senhor, caminhando com o Senhor. O Senhor, Ele está em mim. Eu tenho alguma preocupação? Eu tenho alguma cobiça? Eu tenho algum medo? Como eu já disse na semana passada, então, se o Senhor Ele nos ajuda, realmente, quem será contra nós? Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Então, isso se chama fé. Nós precisamos crer que o Senhor Ele está junto conosco. Então, assim não há nenhuma preocupação. Assim não tem o que a desejar. O que vocês estão para desejar? Então, se o Senhor Ele está junto, ou seja no campo, seja em uma montanha, seja num desfiladeiro, seja numa cabana, seja num palácio, aonde quer que seja numa gruta, lá será o reino dos céus junto com Cristo. Se o Senhor Ele estiver lá. Se o Senhor não estiver ali, este mundo todo é um inferno. Então, mesmo que tenha riqueza, tenha glória, tenha todas as coisas, do que adianta se o Senhor não está ali? Então, realmente, se eu não tiver nada e o Senhor estiver lá, então, o Senhor Jesus, meu Senhor, Ele está no meu coração. Então, através de um único Senhor, eu estou satisfeito. Então, não é só para louvar, isso precisa se tornar verdade em nossas vidas. E assim, em 1 Coríntios, capítulo 10, realmente seja nós estamos comendo, bebendo, o que quer que façamos. Então, nós estamos trabalhando, estamos aprendendo, estamos ganhando dinheiro, estamos comendo, bebendo, casamos, damos-nos em casamento, fazemos muito, não é? Então, comer ou beber, o que quer que você faça, tudo precisa fazer para o Senhor, para a glória do Senhor. Então, fazer para a glória do Senhor é para agradar a Deus. Então, o objetivo final é que todas as coisas que não agradem a Deus é pecado. Então, todas as pessoas pecaram, então estão destituídas da graça de Deus. Então, o homem não agradar ao Senhor Deus, não estar na glória do Senhor Deus, realmente é o pecado. Então, você estar no Senhor, agradar ao Senhor, estar na glória do Senhor, isso se torna realmente a justiça diante do Senhor. Então, realmente, o cristão, ele precisa ser frio, ele precisa ser correto. Ele não pode ficar ali de um lado para o outro e falar, vou deixar passar essa. Não é assim. O Senhor, quando estava no Monte da Transfiguração e estava sendo transformado, Pedro, Tiago, João estavam e viram o Senhor Jesus sendo transformados. Eles viram o rosto do Senhor Jesus realmente brilhar como o sol, a roupa mais branca, realmente tão resplandecente, mais branco que o branco. Então, realmente, Pedro vendo aquilo lá, ele disse, ele viu um formato tão incrível ali. Então, os discípulos, eles se maravilharam ali na frente. Eles começaram a imaginar, será que isso é um sonho ou será verdade? Então, Pedro não sabia o que dizer ali. Pedro disse, realmente, Senhor, aqui é os céus, vamos ficar aqui. Eu irei construir 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Mas das nuvens ouviu-se uma voz. Então, este é meu filho amado a quem me comprazo. Então vós realmente ouvireis a palavra dele.
Assim como em Mateus, realmente no Evangelho de Mateus ele já disse que ouviu-se uma voz dos céus, realmente dizendo, este é o meu filho. Quer dizer que o filho é o Senhor Jesus, é aquele que o Senhor Deus ele se agrada. Então para nós podermos agradar ao Senhor Deus, nós precisamos estar dentro do Senhor Jesus, recebendo o amor do Senhor Deus. E para agradarmos ao Senhor Deus, dentro do Senhor Jesus, nós precisamos continuamente estarmos junto do seu Filho amado, que é ouvir a voz do Senhor Jesus, obedecemos a sua palavra. E isso é você se tornar alguém que agrada ao Senhor Deus. E agora, nós todos recebemos a salvação pela graça do Senhor, nós tornamos filhos do Senhor, o Espírito Santo está em nós. Nós estamos dormindo, acordados, nós precisamos estar agradando ao Senhor, nós precisamos nos esforçar para tal. Então não devemos esquecer este coração. Vamos procurar a palavra de Hebreus, capítulo 11. Palavra de Hebreus, capítulo 11. Versículo 3 e 4. Então eu irei ler. Palavra de Hebreus, capítulo 11. Versículo 4 e 5. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, um homem que pela fé foi justificado é Abel. E ao mesmo tempo, aquele que recebeu o testemunho de ter agradado a Deus é Enoque. Então, Enoque, pela fé, ele não viu a morte e foi transladado. Se olharmos em Gênesis capítulo 3, desde o momento que o homem pecou, toda a descendência de Adão realmente viviam e morriam, viviam e viviam tantos anos, morreram, viveu e morreu, viveu e morreu. Mas, se olharmos em Gênesis capítulo 5, em capítulo 5, versículo 24, realmente durante 300 anos ele andou junto com o Senhor e ele foi transladado. Então Enoque não morreu, ele foi direto para o Senhor. Então isso realmente é incrível. Ele não morreu, foi levado direto para o Senhor. Então realmente falando em nossas palavras, foi arrebatado. Somente Enoque e Elias experimentaram esse trabalho. Então Enoque, antes do dilúvio, o Senhor o levou. Antes do Senhor ele julgar este mundo, o Senhor ele já está mostrando antecipadamente como vai funcionar o arrebatamento. Então Enoque é um homem que mostra realmente como que os homens eles precisam viver agradando diante do Senhor Deus e o Senhor os levará. Então, isso é uma das imagens, um exemplo. É por isso que Enoque ele não viu a morte, ele subiu aos céus. Então, antes de ele ser transladado, ele é um homem que conseguiu o testemunho de ter agradado a Deus. O Senhor o levou. Então, mas antes de ser arrebatado, ele recebeu um testemunho diante do Senhor. Então, o homem que agradou a Deus. Então, realmente, se nós olharmos pela fé, nós fomos justificados como Abel. Então, nós somos justificados como Abel, realmente sem nenhum valor a ser pago por nós. Mas quem agrada ao Senhor Deus não é automático. Realmente nós acreditamos na verdade que nós somos justificados pelo Senhor. Nós cremos que o Senhor ele está junto conosco. E quando nós vemos pela fé diante do Senhor, então assim nós podemos receber
Realmente esse testemunho de ter agradado a Deus. Então, claro que antes de irmos diante do Senhor, realmente Enoque realmente recebeu esse testemunho de que ele agradou a Deus, então nós também precisamos receber. Então, nós todos que recebemos a salvação, nós recebemos testemunho de sermos filhos do Senhor Deus, recebemos testemunho de sermos justos, mas então nós, será que vamos conseguir receber esse testemunho de que nós agradamos a Deus antes de irmos diante do Senhor? Então nós não sabemos quando o Senhor virá. Então toda essa graça que o Senhor tem me permitido, como é que eu irei retribuir? Então essa graça que o Senhor tem permitido, realmente eu retribuir isso. Isso é realmente o agradecimento pela graça que eu tenho recebido. Em Romanos, capítulo 14, versículos 7 e 8. Realmente, dentre nós, não pode haver alguém que viva por si, não pode ter alguém que morra por si. Então, mesmo vivendo é para o Senhor, se formos morrer é para o Senhor. É por isso que, assim, viver ou morrer somos do Senhor. Então, nós que recebemos a salvação, entre nós, realmente não pode ter ninguém que viva por si. Está certo? Então, será que não tem ninguém aqui entre nós que vive por si? Então, realmente, se existe alguém que vive por si, realmente está perdido. Então, não pode ter ninguém que morra por si. Então, se uma pessoa vive por si, morre por si, é uma pessoa realmente muito coitada. É lamentável, é sem valor algum. Então, viver é para o Senhor, morrer é para o Senhor. Por quê? Porque viver ou morrer, nós somos do Senhor. Então, comendo ou bebendo, o que quer que façamos, para a glória do Senhor Deus, para agradar a Deus. Então, nós não agradamos ao Senhor, quer dizer que realmente, mesmo que nós queremos fazer, nós não devemos fazer. Mesmo que eu não queira fazer, se o Senhor ele se agrada, eu preciso fazer. Então, realmente, porque esse corpo não é meu. Realmente, eu não tenho direito nem de morrer por mim mesmo. Então, viver é para o Senhor, morrer é para o Senhor. Então, viver ou morrer, eu sou do Senhor. Então, viver ou morrer, eu sou do Senhor. Então, realmente, nós somos comprados com um grande preço. O escravo não tem direito, não tem vontade alguma. Onde já se viu o escravo, ele ter alguma vontade própria, desejar algo, fazer algo por conta própria? Como é que ele pode fazer algo? Não tem como. Realmente, ele é um escravo. O escravo somente obedece tudo o que foi ordenado. Então, seja receber elogio ou não, nós somos escravos, precisamos fazer. O nosso dever é somente obedecer e fazer. Como em João capítulo 17, nós somos do Senhor. Então, realmente, com grande valor, nós fomos comprados. Então, já que nós somos comprados com grande preço, o Senhor, será que Ele está ali para nos atormentar? Não, Ele quer nos permitir uma maior glória. Então, se realmente nós agradamos ao Senhor, o Senhor com certeza irá nos agradar mais ainda. Então, para nós agradarmos ao Senhor, o que será que nós precisamos fazer? Então, primeiro, nós precisamos nos agradar por termos o Senhor. Então, o Senhor, Ele se agrada em nós. Como em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Então, nós, por termos crido, nós compreendemos essa graça do Senhor, por termos crido, nós realmente estamos nos alegrando. Nós nos regozijamos porque recebemos a salvação do Espírito. Então, o Senhor, Ele salvou o nosso Espírito. Por isso que nós nos agradamos. Então, quando eu recebi a salvação, com grande felicidade foi assim. Eu recebi a salvação em dia 31 de outubro de 1962 de noite. Eu compreendi a graça do Senhor e recebi a salvação. Então eu comecei a imaginar, será que isso é verdade ou isso é um sonho? Realmente no meio do escuro, sozinho. Realmente eu estava na igreja de Johnson.
Então eu estava andando no meio da rua e eu comecei realmente a dançar. Eu fiquei muito feliz, porque realmente eu tive a reconciliação com o Senhor Deus, eu comecei a louvar diante do Senhor. Então eu fui remido pelo sangue do Senhor, do Cordeiro. Então o Senhor, Ele acabou com os meus pecados. Tá? Até agora eu tenho o mesmo coração. Através dessa graça do Senhor Deus. Então, por fim, recebi essa salvação espiritual. É por isso que eu tenho essa felicidade. Se olharmos em Abacuque, capítulos 3, versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então ele não tem vinha, não tem oliveira, não tem figueira, não tem ovelhas, não tem gado. Ele está totalmente sem mantimento algum. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como é que vocês pensam sobre isso? Então vocês se agradam porque existe algo no mundo? Neste mundo tudo vai desaparecer, então vocês vão ser bem coitados, não é? Realmente esse mundo não é nada. Então um homem que se agrada no Senhor, tá? Aquele que se agrada pela graça do Senhor, aquele que se agrada somente no Senhor, realmente este pode agradar a Deus. Se alguém quiser ganhar algum agrado dessa terra, não tem como agradar a Deus. E assim, então nós precisamos pensar agora, realmente buscar o que agrada a Deus. Nós precisamos aprender. Isso nós descobrimos, nós precisamos agradar a Deus. Vamos procurar 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. A partir do versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então, o apóstolo Paulo, realmente, ele mandando essa palavra para Tessalônica. E ele foi pregando toda essa palavra de Tessalônica. Então ele está dizendo, realmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, para que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém agradar e andar a Deus. Então, se nós olharmos, o apóstolo Paulo, ele queria falar sobre o amor, a graça do Senhor Deus para eles. E assim, no meio de tanta tribulação, realmente no meio da felicidade, os irmãos, eles receberam essa palavra. Se olharmos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Realmente os irmãos, eles não somente receberam a salvação, realmente eles aprenderam como é que o cristão, realmente eles precisam viver para agradar a Deus. Então, como é que devem agradar a Deus? Então, da maneira que eles aprenderam, os irmãos da igreja de Tessalônica, realmente eles andaram cada momento mais. Porque ele fala que assim como recebeste de nós e que maneira convém andar e agradar, assim andai, para que vocês progredir cada vez mais. Então, realmente não é pela palavra do homem, é para receber com a palavra do Senhor Deus. E então assim, verdadeiramente precisam agir dessa maneira. Então, porque realmente essa vontade do Senhor Deus, ele trabalha naqueles que creem em vós. Então, os irmãos da igreja de Tessalônica receberam essa palavra de apóstolo Paulo, eles aprenderam com o apóstolo Paulo. E não receberam isso como palavra dos homens. Eles receberam com a palavra de Deus. Então, verdadeiramente foi assim. Então, é por isso que essa palavra agora opera em vós que creem agora. Então, é por isso que irmãos da igreja de Tessalônica, eles são realmente um grande exemplo. Mesmo no meio de toda a tribulação, realmente com grande felicidade receberam a palavra, a salvação. Então eles se esforçaram para receber o exemplo de Jesus Cristo, de apóstolo Paulo.
E eles realmente se tornaram um exemplo para todas as igrejas ao redor. Os irmãos da igreja de Tessalônica realmente espalhou-se sobre a fé deles para todos os lugares. Realmente no meio de toda aquela pobreza que eles estavam passando. Eles ajudaram os irmãos pobres da igreja de Jerusalém. Realmente mesmo no meio da pobreza deles, eles realmente fizeram uma grande oferta para a igreja de Jerusalém. Então realmente mesmo no meio da tribulação eles receberam a salvação e tem uma felicidade transbordante. Existe realmente uma oferta transbordante no meio da dificuldade. Então realmente é uma igreja que se tornou exemplo para tudo. Então é por isso que realmente vós recebeste o que agrada a Deus. Então realmente precisam se esforçar mais ainda. Não é falar, já foi o suficiente o que vocês fizeram. Vocês fizeram até agora, mas precisam fazer mais. Esforcem-se mais ainda. Então realmente nós estamos agradando ao Senhor. Não é somente falar, até que basta. Realmente até o dia onde nós somos diante do Senhor. Até o último momento. Continuamente nós precisamos nos esforçar. Continuamente. Enquanto a minha vida realmente se manter nessa terra, eu preciso pensar, como é que eu vou agradar a Deus? Como é que hoje eu vou agradar ao Senhor? Se nós procurarmos, existe a resposta. Para uma pessoa que não existe a salvação, realmente existe a palavra do Senhor Deus. E se eu pregar, essa pessoa pode receber a salvação. Realmente o Senhor ele disse que se agrada bem mais quando o pecador recebe a salvação do que 99 justos. Então realmente quando um pecador ele se arrepende, nos céus os anjos do Senhor, realmente eles realmente começam a louvar e se torna um grande agradecimento diante do Senhor. Quando um pecador ele realmente se arrepende, ele recebe a salvação. E é por isso que nós, realmente vivendo ou morrendo, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos nos esforçar para tal. Então assim o Senhor, ele junto com os anjos está realmente criando as bodas, uma festa nos céus. Então batendo os sinos dos céus e assim faz uma grande festa nos céus. Então glória, glória diante do Senhor. Vamos dar glórias ao Senhor. Então quer dizer que nos céus vai começar a abrir uma grande festa, porque um pecador recebeu a salvação. É assim nós realmente nos alegramos dessa maneira. Então quando um pecador recebe a salvação, realmente seja no exterior, onde quer que seja, quando nós ouvimos essa notícia da salvação, nós não ficamos felizes, nós não nos agradamos todos juntos, ficamos felizes juntos. Então dentro de uma pessoa que recebeu a salvação, se existe alguém que é fraco, nós precisamos ajudar. Então isso é que o Senhor ele se agrada. Então, ajudar os irmãos que são fracos, realmente até um copo da água, realmente ofertar para o irmão, realmente o Senhor ele se agrada, o Senhor ele há de retribuir essa graça. Então o Senhor diz que o que tem feito para este pequenino realmente é o mesmo que tem feito para mim. Então realmente existe todo um trabalho para fazermos para o Senhor, é só procurarmos. Seja dentro da igreja, fazer o trabalho voluntário também. Ao ver do Senhor, isso tudo é um grande agradecimento. Então, não importa se o outro ele me reconhece ou não reconhece o meu trabalho. É só o Senhor Deus estar feliz. Então nós estamos fazendo alguma coisa para agradar aos homens? Nós estamos vivendo no mundo para agradarmos as pessoas do mundo? Não, mesmo que as pessoas gostem ou não, não importa. Primeira coisa de tudo é para agradar a Deus. Então, para o Senhor, o que quer que eu faça, qual o tipo de sacrifício, qual o tipo de realmente trabalho eu faça, viver ou morrer. Realmente vivendo, se é para agradar ao Senhor, eu vivo. Se é para morrer, para agradar ao Senhor, eu morro. E assim, realmente aquele que agrada ao Senhor Deus. Então, continuamente isso precisa ser feito. Vamos procurar a palavra de Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Vamos procurar a palavra de Gênesis, capítulo 5. A partir do versículo 24. Gênesis, capítulo 5. Ele lê a partir do versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém.
300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então isso é antes do dilúvio, ele viveu durante um longo período de tempo. Então se nós olharmos Enoque, então ele teve um filho chamado Matusalém, que viveu realmente o mais tempo no mundo, o homem que mais viveu. E ele realmente recebeu o testemunho de ter andado com Deus. Então ele nem se casou e ele viveu realmente só perdido, vindo diante do Senhor. Foi isso? É isso que a Bíblia está falando? Não, ele casou-se, ele teve filhos, mas mesmo assim ele andou com Deus durante 300 anos da vida dele. $300 anos para andar com o Senhor. Ele teve filhos. O que significa ele ter filhos? Quer dizer que ele viveu uma vida, ele teve uma família igual aos outros. Ele não se isolou do mundo. E também, se olharmos em versículo 24, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, Enoque recebeu o testemunho de ter agradado a Deus. Então, Gênesis capítulo 5 fala que ele andou com Deus. Durante 300 anos ele andou com Deus, que isso aqui é uma vivência de agradar a Deus. Então, o Senhor Deus, realmente através da sua imagem, criou o homem. O objetivo de ter criado o homem é porque o Senhor, ele quer amar o homem. Porque o Senhor, ele quer estar junto do homem. Se nós olharmos o Jardim do Éden, o Senhor estava junto com eles. Todos os dias era possível conversar com Deus. O Senhor andava com eles. Mas por Adão ter pecado, ele perdeu essa relação com Deus. Ele foi expulso do Jardim do Éden. E é por isso que ele foi amaldiçoado. Mas o Senhor não abandona os homens por causa disso. O Senhor teve misericórdia. O Senhor, ele fez o trabalho de salvar o homem. O Senhor Deus, ele veio em formato de homem. Esse é o Senhor Jesus. Por que o Senhor Deus, ele veio com formato de homem para este mundo amaldiçoado? O homem, ele veio buscar os homens. O Senhor, ele veio salvar os homens. Porque ele amou os homens e ele queria que os homens andassem com ele. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz. Realmente nós perdemos essa relação de inimizade com Deus. Agora nós temos reconciliação com o Senhor. É por isso que em Mateus capítulo 1, versículo 21 também, até o versículo 23. Realmente ele explica sobre o nome do Senhor Jesus. Disse para pôr o nome em Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Então o nome Jesus significa o quê? Salvador. Então, realmente falar Jesus é a mesma coisa de buscar salvação. Então, porá o nome dele de Emanuel. Realmente, Deus está conosco. Então, qual é o objetivo do Senhor ter nos salvo? É para o Senhor Deus estar junto conosco. Então, através do pecado, nós nos tornamos inimigos do Senhor Deus, nós nos tornamos inimigos. Então, realmente, agora, nós que éramos inimigos, nós temos a reconciliação com o Senhor. O Senhor, ele nos amou. E nós amamos ao Senhor agora. E assim nós conseguimos a reconciliação com o Senhor Deus. E assim realmente nós estamos caminhando junto do Senhor. Realmente o nosso objetivo é esse. Como em João capítulo 16, realmente o nosso objetivo é viver junto do Senhor. Isso é a nossa glória. Então, realmente a palavra está no meio de nós. The Logos Incarnation. Quer dizer que realmente o Senhor, ele veio a este mundo com a palavra. Ele se encarnou neste mundo através da palavra. E ele realmente está junto conosco. E assim, para nos levar para o seu reino. Nós temos recebido a salvação.
Quer dizer que alguém que era inimigo do Senhor agora tem uma reconciliação. Quer dizer que o Senhor Deus está junto com ele. Então, um homem que caminha com Deus neste mundo é um homem que irá para os céus e viver eternamente com o Senhor. E é por isso, o objetivo do Senhor ter nos salvo é para estar junto conosco. Então, quanto o Senhor Ele amou, quanto o Senhor deseja estar junto conosco, para o Senhor Ele permitir uma grande graça da salvação para nós. Então, o Senhor Jesus, Ele sempre agradou a Deus. Então, nós que recebemos a salvação, então agora nós precisamos nos tornar em homens que agradam a Deus. Então, o Senhor, Ele está junto conosco agora. Vamos procurar Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29, a partir do versículo 45. Versículo 45 e 46. Êxodo, capítulo 29, versículo 45 e 46. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, realmente, o povo de Israel, eles desceram até a terra do Egito. E durante 400 anos, eles viveram servindo a Faraó, viveram como escravos, não é mesmo? Então, isso, um homem que foi criado conforme a imagem do Senhor, o povo de Deus, realmente, em vez de servir ao Senhor Deus, eles viveram como escravos no Egito. Realmente, ele precisava servir ao Senhor, mas está servindo ao diabo neste mundo. Então, viver como escravos para o diabo. É essa a imagem, esse é o exemplo que o Senhor queria nos mostrar. Por isso que o Senhor enviou a Moisés, realmente permitiu a tribulação para a terra do Egito e assim resgatou o povo de Israel de lá. Ter tirado eles de lá. Quer dizer que nós, pelo sangue do Senhor Jesus, nós fomos libertos do domínio do diabo. Quer dizer que nós iríamos ser salvos dessa maneira. Então, o povo de Israel terem sido resgatados do Egito e eles realmente construíram o tabernáculo no deserto. Então, o Senhor, Ele disse essa palavra para eles. E disse, realmente vós que estávamos como escravos no meio daquilo. Realmente o Senhor realmente se tornou o vosso Deus. E Deus, realmente, para habitar no meio de vós, realmente os resgatou, tirou do Egito. Então, o objetivo do Senhor ter resgatado é para estar junto com eles, para estar no meio deles. E assim o Senhor ter conduzido para a terra de Canaã, é para ser um exemplo que irá nos levar para o reino de Deus. Então, se nós olharmos isso no Antigo Testamento, o trabalho do povo de Israel, realmente tudo mostra como o Senhor Jesus irá trabalhar por nós. Então, realmente nós temos sido libertos do domínio do diabo, do pecado, da morte. O Senhor Jesus, da mesma maneira, Ele morreu por nós. Então, para que nós possamos viver junto do Senhor no reino dos céus para a eternidade. É por isso que nós entramos nos céus. Então, é por isso que esse agradecimento, essa vivência de agradar a Deus, é uma vivência, em outras palavras, andar com Deus. Após recebermos a salvação, o Espírito Santo veio ao mundo. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 2, realmente quando nós cremos, não recebemos o Espírito Santo. É por isso que realmente nós estamos nele, o Senhor em nós. Então, a primeira coisa, uma pessoa realmente precisa receber o perdão dos pecados. Não é ele falar, eu recebi o perdão dos pecados. Agora eu recebi a salvação. Nossa, agora eu sou filho de Deus. O Espírito Santo está em mim. Deus está em mim. Então ele vai compreendendo cada momento. Então, isso é uma verdade surpreendente. É tão surpreendente essa verdade, que as pessoas ficam questionando, será que Deus está em mim? É só uma palavra. Tem pessoas que somente pensam assim, não é? Será que Deus está nos mentindo? Será que o Senhor, Ele mente, mesmo não estando em nós, dizendo que não existe? Então, realmente, nós esquecemos por completo isso. Seria bom se o Senhor se balançasse aqui dentro de mim, não é? Mas Ele não se mexe. Eu não consigo sentir nada. Mas o Senhor, Ele está em nós. Então não é para entendermos com a nossa cabeça. Se o Senhor Ele disse que está, Ele está em nós. E é por isso, Efésios capítulo 3,
Versículo 11, realmente pelo Senhor Jesus, realmente nós precisamos saber que o Senhor ele está dentro do nosso coração, nós precisamos crer nisso. Então agora o Espírito Santo ele veio para nós e ele nos protege, ele nos protege, ele nos conduz. Em Romanos capítulo 8, realmente o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Já que nós somos fracos, o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Olhamos em Salmos 48, versículo 14, disse: porque este Deus é nosso Deus para sempre, e Ele será nosso guia até a morte. Então, este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos será nosso guia até a morte, irá nos guiar até os céus. Olhamos em Salmos 121, versículo 1 ao 3, nós podemos ver também. Realmente levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, agora que nós recebemos a salvação, o Senhor Deus é o nosso Pai. Ele é realmente o Criador de todas as coisas e Ele me provém as coisas. Então, realmente, Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te tosquenejará. Então, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então, esse Senhor Deus, realmente o Senhor é que te guarda, o Senhor que é a sombra da tua direita. Então, realmente Ele que nos conduz. Olhamos em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Vamos procurar a palavra de Hebreus, capítulo 13. Versículos 5 e 6. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então não é para amar o dinheiro. Realmente aqui ele fala, realmente sem avareza. Sem avareza não está dizendo que você não é para ganhar dinheiro. Realmente é para trabalharmos esforçadamente, ganharmos dinheiro. Realmente para pregar para os meus familiares, para ajudar os fracos. Eu preciso trabalhar. Quem não gosta de trabalhar não pode nem comer. Realmente não estou dizendo para não trabalhar. Aqui na Bíblia fala para você não perder o seu coração para o dinheiro. Se você precisa trabalhar esforçadamente, e assim conforme a quantidade que o Senhor te permitir, seja muito, seja pouco, você precisa se satisfazer com isso. Então, se você tiver o que comer, o que beber, o que vestir, você já precisa estar agradecido. Então, se você tiver algum desejo em relação ao dinheiro, realmente você é parte do Senhor. Realmente as pessoas partem da graça, vivem no meio de realmente tanta preocupação e se perdem. E eles realmente se perdem da fé. Da vida de fé, porque eles pensam que o dinheiro cuida deles, que o dinheiro vai cuidar do futuro deles. Eles pensam que o dinheiro vai trazer a felicidade para eles. Mas o Senhor não se agrada disso. Não é para amar o dinheiro, é para realmente se contentar com o que tem. Ele fala, contentando-vos com o que tendes. Então, realmente, como o Senhor Jesus era tão pobre? Como os apóstolos eram tão pobres? Realmente, quantos irmãos que morreram pela palavra, eles eram tão pobres? Eles viveram somente para agradar ao Senhor Deus, conforme a vontade do Senhor. Então, como é que nós estamos vivendo com tanto conforto agora? Querem buscar mais conforto ainda? Então, realmente, o Senhor ele está dizendo, realmente, Ele não irá lá partir de nós. Realmente, Ele fala, não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele não nos deixa. O Senhor, Ele não irá partir de nós. Então, o Senhor é o que é. O Senhor é o meu ajudador. E não temerei o que me possa fazer o homem. Então, eu tenho alguma cobiça no mundo? Eu tenho alguma preocupação? Eu tenho algum tipo de medo? Não, não tenho. O Senhor, Ele está junto comigo. Então, o que eu vou temer? O que eu vou ter a cobiça? Qual a preocupação que eu terei? Oramos em Miqueias capítulo 6, versículo 8. O Senhor disse, Ele te declarou, homem, o que é bom. E o que é o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? Realmente o que o Senhor está pedindo é para que você ande humildemente com o teu Deus.
ir para a igreja, você ora, você canta os louvores, outras vezes oferta um dinheiro. Então, mas se você não anda com o Senhor Deus, o Senhor não se agrada. Você precisa andar com Deus. Então, humildemente, andar com o Senhor. É andar com o Senhor. É crer que o Senhor está junto. Então, andar com o Senhor é servir ao Senhor. Se olharmos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós estamos dentro do santuário, todos os dias estamos servindo ao Senhor. Nós somos realmente sacerdotes santos. O Senhor é o templo, então nós estamos dentro do templo, nós estamos dentro do Senhor como sacerdotes. Então o que é um sacerdote que está dentro do templo? Ele serve a si mesmo? Não, ele serve todos os dias a Deus. Precisa agradar ao Senhor. Como? Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, um sacerdote santo é aquele que precisa estar longe do pecado, precisa estar longe deste mundo. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Realmente nós precisamos nos libertar deste pecado, nós precisamos nos separar deste mundo. Assim como 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor Pai disse, eu sou santo, então sedes vós também santo. Então, realmente, em toda maneira, toda a vossa maneira de ver precisa ser santos. Então, realmente, foi separado da mentira do pecado. Então, vivendo no meio do pecado, será que você pode agradar ao Senhor Deus? Será que vivendo no meio do pecado você pode andar com o Senhor? Então, isso é uma grande mentira. Enoque andou com o Senhor, e Noé, naquele tempo era o justo diante do Senhor Deus. E ele realmente andou com Deus. Enoque também andou com Deus. E no dilúvio, Noé, que se construiu a arca para ficar sobreviver, também andou com Deus. Se olharmos em Gênesis capítulo 6, versículo 11 em diante, nós podemos ver que o mundo estava cheio do pecado. O mundo estava cheio do pecado. É por isso que o Senhor ordenou a Noé, dizendo que iria julgar este mundo através da água, para que ele construísse uma arca. Então, este mundo estava cheio do pecado. É por isso que ele limpou tudo através da água. Vocês sabem, não é? Então, agora, de novo, mas não é pela água. Dessa vez não é pela água. Dessa vez será pelo fogo. O Senhor julgará pelo fogo. Falamos em 2 Pedro capítulo 3, versículo 6, realmente antes aquele tempo foi pela água, mas agora este tempo realmente o Senhor ele irá julgar este mundo pelo fogo. Então todos aqueles incrédulos realmente terão julgamento até diante do Senhor. É por isso que o Senhor preservou até o tempo do julgamento final diante do Senhor. Então como Sodoma e Gomorra, o Senhor acabou com o fogo, destruiu toda aquela cidade. Então se você for até Sodoma e Gomorra, você pode ver ali o enxofre. É só você acender o fogo ali que pega. Então eu entrei 2 vezes ali, realmente perto do Mar Morto. Realmente eu fui em Sodoma e Gomorra também, eu vi lá, realmente está cheio de enxofre. Ali tem realmente erupções acontecendo. Realmente quer dizer que quando você é julgado pelo fogo, pelo enxofre, pelas chamas, quer dizer que o Senhor ele mostrou como exemplo que esse mundo todo vai ser apagado. Este mundo todo. Realmente tem a tecnologia, tem a cultura desenvolvida. Realmente todas as coisas no mundo estão muito bem avançadas. Mas o pecado também já progrediu muito. O mundo está cheio do pecado. Então já está pronto para receber o julgamento. Então, realmente neste mundo todo o evangelho já foi pregado e todo o tempo do Senhor que está aguardando está acabando também. E nós, o que precisamos fazer? Então como ele foi realmente arrebatado antes do julgamento, antes do dilúvio.
Realmente Noé também, antes de vir a água ou a chuva, realmente ele ter construído a arca conforme a vontade do Senhor Deus. Nós somos diferenciados deste mundo. Nós precisamos andar junto do Senhor. Enoque é a imagem daquele que foi levado antes do julgamento. É o exemplo do santo ser levado pelo Senhor. E Noé realmente é o povo de Israel que realmente sobreviveu a esse julgamento do Senhor. E realmente no meio desse julgamento ele será salvo. O povo de Israel. Então realmente de qualquer maneira o Senhor está dizendo sobre a salvação. O Senhor lhe protegeu. O Senhor protege no meio dessa tribulação. Então é por isso que agora nós todos, realmente nós precisamos viver uma vivência de agradar a Deus, de andar com Deus, para assim nós temos a esperança de nos encontrarmos com o Senhor. Vamos procurar o último versículo da Bíblia. Vamos ver Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Quer dizer que esse novo céu e nova terra, então quer dizer que o Senhor Deus está junto com eles, quer dizer que aparece 3 vezes com Deus. Aparece, não é? Então, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e serão o seu povo, e o mesmo estará com eles. E este povo será do seu Deus. Então, se nós olharmos aqui, realmente o novo céu e a nova terra é o lugar onde para a eternidade viveremos dando glórias ao Senhor Deus. Então, realmente realmente tendo a glória com os céus para a eternidade, nós precisamos viver agradando ao Senhor nessa terra. Nós precisamos andar com o Senhor nessa terra. Então, realmente, isso é o testemunho de nós termos realmente sido salvos diante do Senhor. Então, isso é a certeza do cristão que recebeu a salvação verdadeira. Esse é o verdadeiro cristão. Não é o falso cristão, esse é o verdadeiro cristão. É aquele que anda junto do Senhor. O verdadeiro cristão realmente é aquele que agrada ao Senhor Deus. E aquele que vive com esperança eterna. Realmente o verdadeiro cristão é aquele que está cheio do Espírito Santo e ele é discernido deste mundo. Realmente o Senhor, ele ama estes. O Senhor leva estes para o reino dos céus. E o Senhor, ele já preparou o reino dos céus para nos levar. E é por isso que enquanto nós estamos vivendo esse último tempo, nós precisamos andar com o Senhor, nós precisamos viver essa vivência de agradar a Deus. E para isso nós aprendemos a Bíblia. E nós obedecemos conforme a quantidade que nós compreendemos a palavra do Senhor Deus. Nós precisamos nos esforçar para agradar ao Senhor Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama. Nós antes vivíamos no meio do pecado, perdidos, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Antes, quando nós não conhecíamos o Senhor Jesus, Ele veio e morreu por nós. E através do seu sangue precioso derramado, nós recebemos essa grande salvação, essa graça, Senhor. O Espírito Santo, o Senhor está junto conosco, está nos ajudando em nossas fraquezas. Está nos protegendo. Nos conduz para o meio da verdade. E o tempo restante para nossas vidas, que nós possamos viver para a glória, para a vontade do Senhor Deus. Que nós possamos viver para servir, fazer a vontade do Senhor Deus, Pai. Que nós não percamos mais o nosso coração para as coisas vãs deste mundo. Que nós não vivamos mais para as coisas deste mundo. Que nós possamos viver somente para a santa vontade do Senhor Deus. Para agradar a Deus. Para viver conforme a glória do Senhor Deus. Para que nós possamos estar no meio realmente dessa glória diante do Senhor Deus, sem vergonha. Que todos nós possamos ser conduzidos para diante do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.